Aleluia, aleluia, aleluia. Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que a gente vai falar que essa palavra ela tem parte 1, parte 2, parte 1, parte 2 aí. Mas já libero as crianças aí, isso, pode ir as crianças e os juniores lá no estacionamento, direto para o estacionamento com o nosso irmão. Hoje eu acho que é o Alex ministrando lá, né? É o Alex, acho que ministrando lá com os nossos juniores. Você que ainda não adquiriu uma devocional para esse ano, a nossa bookstore, temos devocionais lá, inclusive chegou mais alguns café com Deus Pai, então você pode adquirir lá a sua devocional. Logo logo a gente também vai anunciar um livro aqui, muito, muito poderoso para a família, você que gosta de ler. A Anaeli já começou a ler, então ainda não vou dar recomendação, porque eu não comecei, mas ela já falou que é poderoso, logo logo está chegando aí, para você poder ler com a sua família. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que, como eu disse, vai ter parte 1, parte 2. Vamos falar sobre os discípulos de Jesus. Eu quero pensar com você o que é ser um discípulo de Jesus. O que é verdadeiramente, sabe, alinhar a nossa vida e viver como um discípulo de Jesus. Não sei se você já viu um time de futebol. Vou mostrar uma camisa aqui, mas sem manifestação para ninguém cair, né, extasiado aí. Mas aqui está a camisa de um futebol, de um time de futebol. Inclusive é um dos melhores do Brasil. Mas até o Gustavo concordou, tá vendo? Gustavo, você é palmeirense, Gustavo. Preste bem atenção. Na frente de toda a camisa, nós temos aqui o símbolo do título, do time. Ué, já estou falando do título aqui, né? Caiu a minha estrela aqui, né? Caiu, viu? Mas tem uma estrela aqui em cima aqui. Preste bem atenção. Tá o brasão do time. Tá a representação do time. Tá bom que ultimamente os patrocínios têm sido maior do que propriamente o nome do time. Mas a gente, ao ver uma camisa verde, a gente associa. E você só consegue enxergar o nome do jogador quando você olha para as costas. Esse daqui carinhosamente está meu nome, né? Jogo com a 9 também, mas tudo bem, né? Por que eu estou falando isso? Porque ser discípulo de Jesus é de fato vestir a camisa e deixar com que o nome dele apareça primeiro. Você nunca vai ver um time de futebol com o nome do jogador na frente, sim nas costas. Como é ser um discípulo de Jesus? Pega aí, Danilo. Isso, garoto. Como é ser discípulo de Jesus? Ser discípulo de Jesus é você carregar o nome dele. É você carregar aquilo que ele, como mestre, ensinou. Ser discípulo de Jesus é você vestir a camisa e deixar com que o nome do Senhor esteja à frente da sua vida. Quando a gente pensa sobre os discípulos de Jesus, eu gosto muito das últimas palavras de Jesus no livro de Atos. Atos capítulo 1, verso número 8. Atos capítulo 1, verso número 8. Estão aqui as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. Olha o que ele diz aqui, ó. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Jesus fala para os seus discípulos: vocês vão ser minhas testemunhas, ou seja, vocês de fato vão falar de algo que vocês viram.
Porque ser testemunha é falar de algo que viu. C.S. Lewis, ele tem uma frase muito conhecida, que ele diz assim: Deus nos chamou para sermos testemunhas e não advogados. Com todo respeito a quem é advogado aqui. Mas no quesito representação, no quesito ser um cristão, no quesito ser um discípulo de Jesus, você foi chamado para ser testemunha. Testemunha é quem viu, testemunha é quem experimentou. Sabe, existe muitos discípulos de Jesus gritando, gastando foco, gastando energia, chamando atenção, sabe, dizendo o que estão pensando, tentando lutar com as suas palavras. E o que nós pensamos não é mais importante do que aquilo que nós experimentamos, do que aquilo que nós vimos, do que aquilo que nós temos vivenciado. O que é mais importante para nós não são as teorias, não são as falácias, não é a questão de ter razão ou não, mas é aquilo que nós temos experimentado a partir de Cristo na nossa vida. Então o que nós pensamos não é mais importante, e sim o que nós temos que realizar no nome de Jesus, e em favor do reino de Jesus. Isso é mais importante. E é interessante que quando Jesus chama os seus discípulos para serem testemunhas, Ele, ao mesmo tempo que Ele está chamando, Ele está enviando. É um texto de envio, é um texto de chamado, mas um texto de envio. Jesus está falando assim: vocês serão minhas testemunhas. E ser testemunha é: eu estou enviando vocês. Não é a primeira vez que Jesus faz isso. Em João capítulo 20, verso de número 21, o texto diz para nós que Jesus aparece e se apresenta ressurreto diante dos seus discípulos. Ele apresenta e fala assim: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Por que eu estou cravando isso para você? Porque nós somos enviados. Querido, nós cruzamos um ano agora aí, e olha que oportunidade que nós estamos tendo para sermos enviados para mais 365 dias, para mais um ciclo, mais uma realidade. Agora, para que você está sendo enviado para viver um novo ano? Para que você está sendo enviado para viver um novo dia? Você está sendo enviado para ser testemunha de Jesus. Então, se o objetivo de Jesus é nos enviar, nós precisamos estar preparados para esse envio. Porque quando nós pensamos na questão de maturidade, nós sempre vamos ligar maturidade com emancipação. A emancipação, ela faz com que eu e você nos tornemos maduros, cresçamos. Então Jesus estava fazendo com os seus discípulos o caminho da maturidade, estava trilhando o caminho da maturidade. Jesus estava falando assim: vocês são minhas testemunhas, por isso eu estou enviando vocês. Os discípulos de Jesus caminharam cerca de 3 anos com Ele. Tem um livro que eu acho que não tem mais na nossa bookstore, mas que chama Formador de Herói. Esse livro ele traz uma estatística de que Jesus dedicou 73% do seu tempo com os 12, especificamente com os 12, porque na verdade foi 100% aproximadamente, mas com os 12, 73%, Eniomar, Jesus estava com os 12 reservadamente. E por que eu estou falando isso? Porque esses homens que agora estão sendo enviados em Atos capítulo 1, verso número 8, eles viram, testemunharam muitas coisas que outros não viram, e por isso que eles estavam sendo enviados.
Ou seja, Jesus está falando assim: vocês atingiram uma maturidade, vocês alcançaram algo, vocês viram coisas, vocês aprenderam coisas, e isso te dá a capacidade de ir, de avançar, de caminhar, de serem enviados. Querido, Jesus não vai enviar você para uma nova realidade, para um novo momento, sabe? Jesus não vai enviar você para um caminho que você não tenha como responder os desafios deste caminho. Jesus não vai enviar você para uma nova realidade, sabendo que você não está preparado para viver essa nova realidade. Quando Jesus envia, é porque de fato Ele compreende, Ele enxerga em você a maturidade, a capacidade de firmar os teus pés nesse caminho e trilhar, avançar, seguir em frente, independente do que vai vir, independente do que você vai enfrentar. Inclusive Jesus não só enxerga a maturidade, mas como em Atos, Ele fala que Ele dá poder para esses homens. Os homens são empoderados, os discípulos são empoderados, e entenda que ali em Atos capítulo 1, verso número 8, não estão somente os 12, ali tem aproximadamente 500 pessoas sendo enviadas por Jesus. Jesus está enviando pessoas para testemunhar, para falar daquilo que viram, para falar daquilo que experimentaram. Sabe o que eu estou falando para você? É tempo de nós sermos enviados para falar daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos experimentando em Jesus. E se você não está experimentando algo, então você precisa experimentar para ser enviado. Agora, como que Jesus gera essa maturidade nesses discípulos? Analisando os evangelhos, querido, nós vamos perceber que Jesus estabeleceu no seu discipulado, no seu ensino, na sua transmissão de vida, 3 grandes comissionamentos. 3 grandes comissionamentos, 3 grandes convites. E eu quero mergulhar com você dentro dessa perspectiva para você entender o que é ser um discípulo de Jesus. Porque ser um discípulo de Jesus não é simplesmente vestir uma camisa com o nome Jesus. Ser um discípulo de Jesus não é simplesmente você ter o seu tempo a sós. Ser um discípulo de Jesus não é simplesmente você estar aos domingos aqui na igreja. Ser um discípulo de Jesus vai além. E é isso que eu quero analisar com você. Talvez se nós fôssemos definir o que é ser discípulo de Jesus, Rafa, nós falaríamos que ser discípulo de Jesus é atingir um nível de maturidade que responda esses 3 comissionamentos, esses 3 convites de Jesus. E lembre sempre que quando nós falamos desses 3 grandes comissionamentos, nós estamos falando de níveis de maturidade que os discípulos de Jesus deveriam experimentar. E níveis de maturidade que eu estou falando para você, a maturidade ela não é definida pela idade, a maturidade é definida pela capacidade de responder responsabilidades. João, quando começa a seguir Jesus, segundo alguns historiadores, ele tinha 14 anos. O mais velho era Pedro, que pagava imposto, que tinha entre 21 a 23 anos. Preste bem atenção no que eu estou falando para você. A capacidade de você responder às responsabilidades que são atribuídas a você é que vai demonstrar de fato se você tem maturidade. Então todo enfrentamento que você tem na sua vida, todo desafio que bate à sua porta, a partir da sua resposta a essas realidades, mostram o quanto você tem de maturidade espiritual para enfrentar as realidades que estão batendo contra você, sabe, contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua fé. 3 grandes comissionamentos, 3 níveis de maturidade. Primeiro, está em Mateus capítulo de número 11, se você está com a sua Bíblia aí, abra em Mateus capítulo 11, verso de número 28 ao 30, você conhece esse texto. Olha o que diz o texto para nós: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendem de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Jesus está desafiando, esse é o primeiro convite de Jesus para os seus discípulos. É o primeiro convite para aqueles que desejam, de fato, alcançar uma maturidade espiritual. Esse primeiro convite é o convite aonde você é desafiado a saber lidar com os seus excessos emocionais. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você sabe lidar com os seus excessos emocionais? Você sabe? Talvez a pessoa que está do teu lado fale assim: lógico que eu sei. Mas eu te pergunto, quando vem a ansiedade, o que você faz? Eu te pergunto, quando vem a sobrecarga ou as sobrecargas da ansiedade, o que você faz? Como que você toma decisão sob pressão? Como está o rompimento com o seu passado? Eu nem quero mergulhar muito sobre isso, porque semana passada nós falamos sobre deixar as coisas para trás. Como está a sua aceitação com o outro? Ou do outro? Esse é o primeiro nível de maturidade, querido. Inclusive o escritor de Hebreus, no capítulo 12, verso número 15, ele fala assim: ei, cuidado com os excessos emocionais. Olha o que ele diz em Hebreus capítulo 12, verso número 15: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Sabe o que o escritor de Hebreus está falando? Ei, cuidado com os seus excessos emocionais. É saber andar equilibrado nas emoções, na alma. Por isso que Pedro, na sua primeira carta, ele fala, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso número 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Me ajuda a pregar para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: você precisa lançar a sua ansiedade sobre Jesus. Queridos, se nós não sabemos lidar com os nossos excessos emocionais, como nós poderemos representar Jesus? Como poderemos falar que somos discípulos de Jesus? Jesus trabalhou com os seus discípulos, mostrando para eles: aprendam de mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração. E vocês aprendendo essa realidade, vocês vão encontrar descanso para a sua alma. Sabe por quê? Que muitas pessoas não estão encontrando descanso para a sua alma? Porque não estão conseguindo romper, não estão conseguindo lidar com os seus excessos emocionais, não estão conseguindo lidar com a ansiedade, com a depressão, com o rompimento do passado, com decisões sob pressão. Muitas pessoas estão andando sobrecarregadas, porque não conseguem aprender com Jesus. Jesus está falando para você. E sabe qual que é o risco de não saber lidar com os excessos emocionais? Provérbios capítulo 25, verso número 28, é um texto que eu gosto muito. Uma cidade aberta, sem muralhas, tal é o homem sem controle, o homem que não tem domínio próprio. Em algumas traduções como essa, fala como uma cidade derrubada, sem muros. Está vulnerável à tempestade de areia, qualquer coisinha que acontece, pum, explode. Qualquer coisinha que não dá certo, eu vou para o quarto, eu não consigo suportar isso. Sabe, querido, não consegue lidar com os excessos emocionais, e Jesus está convidando você a ir após Ele, sabe, entregar a Ele essa realidade. Quando nós não sabemos lidar com os nossos excessos emocionais, nós somos dominados pela nossa alma.
Em 2 Pedro capítulo 2, verso número 19, Pedro diz o seguinte: pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se você está sendo dominado pelas suas emoções, você é um escravo emocional. A ansiedade vai bater na tua porta, você vai aceitar. A depressão vai bater na tua porta, você vai deixar entrar. O descontrole da sua ira, da sua raiva, vai bater na tua porta, você vai entrar. Vai existir raiz de amargura dentro do teu coração, porque você deixou ressentimentos aí entrar, não soube lidar com os excessos emocionais. Eu quero que você entenda, querido, hoje Jesus está falando para você, você que é um discípulo de Jesus, precisa saber lidar com os seus excessos emocionais. Provérbios capítulo de número 29, verso de número 11, o escritor de Provérbios diz assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Ele sabe dominar o que está dentro do teu coração. Ele sabe dominar quando as coisas não estão dando certo. Ele sabe dominar aquilo que quer explodir dentro dele. Ele domina a sua alma. E preste bem atenção, não adianta você falar para mim aqui: pastor, eu não consigo, eu já tentei. Ei, querido, a partir do momento que você se envolve com a graça de Jesus, a partir do momento que o favor de Jesus está sobre a sua vida, você não é escravo. A ansiedade pode até bater no teu coração, mas você consegue vencer ela. Você pode passar por tempos de ansiedade no teu coração, mas você consegue dominar ela. Sabe o que eu estou falando para você nessa noite? Você está debaixo da graça. Debaixo da graça, você não tem domínio, ou melhor, não é dominado pelo pecado. Pelo contrário, você é que domina as realidades que estão à sua volta. Isso não é uma frase de efeito. Romanos capítulo 6, verso número 14, olha o que diz o texto: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando para os romanos? Qualquer realidade de pecado, ou realidade que estão consumindo você para a destruição, você não será dominado, porque você está debaixo da graça. Quem vive com Jesus consegue dominar aquilo que tenta destruir você. Se as suas emoções estão destruindo você, é tempo de você se colocar debaixo da graça e permitir que Jesus trabalhe no teu coração e te leve a ter domínio sobre essas realidades. Segundo grande comissionamento está em Mateus capítulo 16, verso número 24. Olha o que diz o texto. Mateus 16, 24. O texto diz assim para nós, Jesus falando com os seus discípulos: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse achará. Sabe o que Jesus está falando para os seus discípulos? Ele está falando assim, ó: um degrau que você trilha, o primeiro degrau que você trilha é saber lidar com as suas emoções, é saber lidar com os seus excessos emocionais. Mas o segundo degrau é você saber lidar, ou colocar limites para os seus desejos, limites para os seus sentimentos. É você saber ouvir não. Jesus está olhando para os seus discípulos e está falando assim: vocês precisam aprender a negar a si mesmo, tomar a sua cruz. É aprender a combinar renúncia com voluntariedade. O que você precisa entender é que Jesus, ao se entregar na cruz, Ele não se entregou obrigado, Ele voluntariamente colocou a sua vida na cruz. Sabe o que eu estou falando para você? Muitas vezes você vai ouvir um não de Deus,
um não para aquilo que você deseja, um não para aquilo que o teu coração deseja, e você vai ter que aprender a ouvir não de forma voluntária, obedecer de forma voluntária. Jesus está falando assim: quem quer vir após mim, precisa negar o eu, meu nome precisa estar na frente, meu nome precisa aparecer. Sabe, querido, você precisa aprender isso. É quando você precisa negar a si mesmo para abençoar alguém. Sabe aquela pessoa que te mais magoou nesse ano que passou? Que mais pisou no seu calo? Jesus olha para você e fala assim: você precisa orar por essa pessoa. Como você lidar com isso? Como você lidar com as situações que Jesus está pedindo para você fazer, para você realizar? Como que você está lidando com isso? Como que você reage? Você reage com relutância, com murmuração? Ou você faz porque você entende que é princípio, que é algo que vai beneficiar a sua vida espiritual? Quando Jesus fala com você: ei, é momento de você deixar isso, porque isso está tirando a sua paz, isso está roubando o seu foco. Como você faz? Esse ano nós entramos com um propósito, né, amor? Ele falou assim: nós vamos fazer um propósito. Ah, é? Falei: Deus não falou nada comigo não, mas falou comigo. Ela falou: então eu falei: então se falou, né? 40 dias sem redes sociais. Então se você está mandando alguma coisa no Instagram, eu não vou ver. Beleza? No Facebook eu não vou ver. Só estou no WhatsApp e olha lá. Consegue entender? Sabe por que nós decidimos isso? Porque nós estávamos percebendo que isso estava, tirando o nosso foco. E eu não estou falando para você que redes sociais é pecado, mas quando a rede social tira o teu foco, tira a tua comunicação, tira a tua atenção, quando ele rouba os seus relacionamentos, querido, Jesus está falando para você, ou melhor, está gritando: ei, deixa isso. Você não está dando conta de dominar, deixa isso. Nós fizemos um propósito: vamos deixar por 40 dias, e vamos voltar diferente, vamos mudar a realidade em casa, vamos mudar. Por quê? Porque nós precisamos viver a partir daquilo que Cristo quer na nossa vida, e se Cristo está exigindo isso, então nós vamos entregar, nós não temos dificuldade. O que eu estou falando para você, querido, você precisa entregar. Vocês vão se lembrar de uma palavra que eu dei há muito tempo atrás, são os 3 P's, P's de Palmeiras, 3 P's de um discípulo. Está lá em Lucas capítulo 9, verso de número 57 ao 62. Olha o que o texto diz para nós: e disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixe os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Tem gente que pensa que o cara estava indo já no velório do pai, mas na verdade ele está falando assim: meu pai é velho, deixa meu pai morrer, aí eu vou pregar o evangelho, aí eu vou ser discípulo de Jesus. Jesus fala assim: ei, você não está entendendo, você não está compreendendo, existe uma prioridade. Eu li o verso 59, né? Comecei no P diferente aí, né? Mas eu vou mudar, vou mudar aí. Primeiro P é prioridade, vamos acertar aí, verso 57. E aconteceu que indo eles pelo caminho, um disse: Senhor, seguir-te-ei para onde queres que fores. E Jesus disse: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Preço. Jesus está falando assim: você quer me seguir, mas tem um preço. Tem um preço a ser pago. Você está disposto a renunciar? Você está disposto em abrir mão? Você está disposto a deixar tudo de lado? Você está disposto a renunciar a coisas que são benéficas para você? São propostas melhores, mas Jesus está falando assim: para me seguir você tem que pagar esse preço. Você está disposto a pagar esse preço?
Depois ele fala sobre prioridade, porque o cara fala, deixa eu enterrar meu pai primeiro. Ele fala, não, o reino de Deus tem uma prioridade. Você está disposto a priorizar o reino de Deus? Depois no verso 61, chega um outro e fala assim: Senhor, eu te seguirei, mas deixa eu me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Jesus disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Sabe o que Jesus está falando? Você precisa de perseverança. Preço, prioridade e perseverança. Tem a ver com o negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A gente canta um cântico aqui que fala assim: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Querido, nós precisamos entender que o evangelho de Jesus é um evangelho de renúncia. Eu sei que essa palavra não é fácil de ser digerida, mas você precisa entender que Jesus vai pedir para você renunciar a algumas coisas que aparentemente não são pecados, mas estão roubando o teu foco, estão tirando a tua paz, estão estragando o seu relacionamento com Ele, e Ele está falando, é tempo de você deixar. Você precisa pôr limite, põe limite nos seus desejos, põe limite nos seus sentimentos, põe limite para ser um discípulo de Jesus. Eu termino com o terceiro e último comissionamento, que leva um discípulo a ser maduro. Sabe qual é? Mateus capítulo 28, verso de número 18 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus capítulo 28, verso de número 18 ao 20, quando Jesus olha para os seus discípulos e diz o seguinte. Está aí atrás já, né? Deixa eu achar aqui para não... Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos, ou a consumação dos séculos. Sabe o que Jesus está falando? Você precisa saber seguir o propósito. Da mesma forma que você precisa saber lidar com os seus excessos emocionais, da mesma forma que você precisa colocar limites nos seus desejos e sentimentos, você precisa saber seguir o propósito. E sabe por que eu estou falando isso, querido? Porque nós somos muito, não pouco, muito inconstantes. Tiago, na sua epístola, capítulo de número 1, verso de número 8, posso ler até um pouquinho antes. Tiago 1,5, ele fala assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Sabe o que Jesus está falando para nós? Nós precisamos saber seguir o propósito. O ID de Jesus revela emancipação, revela que eu e você precisamos caminhar para aquilo que Deus tem para a nossa vida. E o segredo está quando nós de fato não tiramos os olhos de Jesus. O segredo está quando nós focamos naquilo que Jesus liberou sobre a nossa vida. O segredo está quando nós mantemos o nosso olhar fixo naquilo que Jesus tem para nós. Jesus, ele olha para os seus discípulos e fala: vocês serão minhas testemunhas, vocês irão ensinar, vocês irão, viver a realidade do reino, mas para isso você precisa galgar esse nível de maturidade.
Para colocar a camisa de Jesus, de um discípulo de Jesus, você precisa passar por esses comissionamentos. Você precisa dar passos nesses degraus, aonde você, querido, vai conseguir de fato encontrar a plenitude em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para sermos enviados. E deixa eu te falar algo. Quando nós negamos a emancipação, o envio, nós somos perseguidos. A igreja, quando decidiu não cumprir a palavra de Jesus, em Atos capítulo 8, verso número 1, diz: e se fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. Sabe o que aconteceu aqui? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus havia estabelecido um propósito, Marcos. A igreja precisava ir. Aqueles discípulos, que não eram só os 12, mas havia 500 pessoas, precisavam chegar na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Só que todo mundo queria ficar em Jerusalém, Deus falou assim: espera aí, todas as coisas cooperam. Então eu vou enviar perseguição sobre vocês, para que vocês possam se dispersar e cumprir o propósito pelo qual eu estabeleci. Querido, deixa eu te falar algo. Deus vai empurrar todo discípulo de Jesus para cumprir o propósito, quer ele queira ou não. Você será empurrado. Eu estou falando para você nessa noite, você precisa entender que nós precisamos ir testemunhar a realidade do reino de Deus, viver a realidade do reino de Deus e falar a respeito do reino de Deus. Jesus, ele se tornou o que nós somos, homens, humanos, para eu e você sermos o que ele é. O segredo, querido, para nós efetivarmos o ser discípulo de Jesus está na resposta que nós damos ao comissionamento. É esse que é o segredo. Só pode fazer discípulo de Jesus se primeiro nós somos discípulos de Jesus. Se você consegue responder o básico, o ABC de um discípulo de Jesus. Então por que você está resistindo ao que Jesus está falando? Por que você ainda luta com esses excessos emocionais, estragando e destruindo a sua casa, o seu casamento, os seus filhos? Por que você não consegue renunciar ao que Jesus está falando para você? Renuncia, deixa. Sabe, é uma abnegação. Por que você está deixando os seus limites, ou melhor, os seus desejos saírem dos limites? Por que você está querendo extravasar aquilo que te corrompe, aquilo que destrói a sua vida? Por quê? Se Jesus chamou você para entregar. Sabe que nós só seremos enviados para viver o propósito de Deus se nós passarmos por essas etapas. Você muitas vezes está barrando o que Deus quer fazer. Por quê? Porque você não consegue avançar na sua maturidade espiritual. Nós estamos indo para um novo ano. Estamos já há uma semana deste novo ano, há 12 dias desse novo ano. O que vai mudar? Sabe, eu estava falando com os jovens casados, que eles estavam numa confraternização, e eu falei assim, acho que foi lá: esse ano eu quero frequentar mais os montes. Sabe, buscar a revelação daquele que é fonte inesgotável. Se você não entende o que é um monte, aqui a gente não tem monte, na verdade é uma mata, que a gente vai de madrugada para orar.
E lá Deus se revela, lá Deus fala. Sabe, esse ano eu falei assim, eu vou matar minha carne, eu vou para mais um jejum de 40. Vou secar de novo, não tem problema. Estava até na academia, não vai dar para eu criar uns músculos aí, para ficar mais fortinho. Não vai dar, porque eu quero Jesus. Porque eu quero Jesus. Eu vou aumentar a minha carga de devoção, eu vou aumentar a minha carga de busca, eu vou aumentar a minha carga de leitura, eu vou aumentar a minha carga, sabe, de espiritualidade. Porque eu não posso entrar num mais um ano, vivendo da mesma forma que eu estou. Se a ira me dominava, não vai me dominar mais. E eu falo a ira porque uma das áreas de tratamento é a ira. Quem conhece e anda comigo há muito tempo sabe disso. Eu vou controlar a minha ira, porque eu estou aprendendo com Jesus. E se Jesus falar assim, você tem que entregar, entrega. Eu vou entregar, eu não vou ter dificuldade. Eu não vou fazer que nem criança, sabe, relutar para entregar, relutar para deixar, não, murmurar para deixar, não. Eu vou entregar de forma voluntária. Senhor, o Senhor está pedindo, o Senhor está pedindo esse tempo, eu vou dar esse tempo. Sabe, querido, eu não sei o que Jesus está pedindo para você. Para mim é uma coisa, para você talvez seja outra. Mas uma coisa eu sei, você sabe o que Ele está pedindo para você. Você sabe. Tem coisas que talvez estão crescendo como uma erva daninha ali, uma tiririca. E se você não cuidar e extrair, vai danificar o seu jardim. É tempo de nós vivermos essa realidade como igreja. 3 grandes comissionamentos: saber lidar com os seus excessos emocionais, saber colocar limites no seu desejo e saber seguir o propósito. Como diz em Hebreus capítulo 12, verso de número 2, põe para mim, Adam, por favor. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu não vou desviar do propósito. Eu saí para uma corrida, eu vou até o fim dela.